Olá, sou o professor Alexandre e vou ensinar a criar parágrafos, listas em páginas HTML. Como revisão da aula anterior, vou criar uma tabela para organizar o logo e o título desse pequeno tutorial. Começarei com a estrutura básica, HTML. Estrutura básica pronta, agora vamos começar a criar a tabela para organizar os dados. Tag table, tr, td, aqui vou colocar image, src igual. Vendo o nome do arquivo que eu me esqueci. Foto.gif. Vamos ver o que é que é igualzinho. Largura e altura. Vou colocar pequeno dessa vez. Vamos ver como fica assim. Se não ficar legal, melhor. Vou fechar a coluna dele. Agora vou criar outra coluna na tabela. Quer dizer, eu vou explicar um pouco do que precisa ter um bom site. Por enquanto eu estou criando os conceitos básicos, só que eu já vou explicar o que precisa ter um bom site para na hora de eu fazer um site, na hora de eu começar a criar um site inteiro, você já tem em mente por que eu vou fazer aquilo. Só que esse site que eu vou criar inteiro ainda não vai ser hoje, porque eu ainda estou com os conceitos básicos ainda sobre as tags. Quando eu entrar em CSS é que eu vou começar a criar um template, que é o modelo para criação de site, que vai ser nas próximas aulas. Agora eu vou fechar essa tabela que eu não vou precisar mais. Vamos ver o que eu fiz por enquanto. Que aí eu já vou ajustando. Eu não gravei aqui? Ih, eu vi que gravação. Onde será que eu gravei? Deixa eu ver. Será que eu passei por cima da anterior? Pode ter acontecido. Ah, eu passei por cima da anterior. Então vamos gravar de novo. Tem problema. Acontece. Passei por cima do arquivo que é vídeo aula anterior. Não tem problema. Criar tabelinha de cores.
Ó, por enquanto eu fiz isso. Eu não coloquei borg em volta porque não precisa. Só fiz a tabela para organizar o logotipo. Fiz ela para organizar apenas o logotipo e o título. Agora eu vou formatar. Coloquei a fonte maior para enxergar melhor. Tem pedidos. Isso. O início já está pronto. Traga a revisão de tabela. Agora eu vou começar a criar um parágrafo. Criar um parágrafo com texto HTML. Só vou pausar um pouco o vídeo para beber uma água. Questão de 1 minuto. Agora vamos continuar. Para criar o parágrafo fora da tabela, vou colocar P, align, justify. O parágrafo é P. Só que vou colocar justify, que é elemento justificado. E vou explicar o que é HTML nele. Na verdade, vou pegar primeiro um H1. Eu quero fazer um título. Agora eu vou criar o parágrafo. Linguagem HTML significa linguagem de marcação de hipertextos. Ou seja, um conjunto de tags redigitados numa ordem lógica são interpretados pelo navegador, criando uma página HTML. Criei o meu parágrafo, vamos ver como ficou. Agora eu vou formatar o meu parágrafo, certo? Vou alinhar esse aqui ao centro e vou formatar o meu parágrafo. Aqui eu não alinhei porque eu esqueci do R, né? Senão eu já tinha alinhado. Eu tinha feito comando para alinhar. Olha lá. Por causa de um errinho já era. Começar com a tag fonte. Fonte, face, Arial, size 16. E vamos ver o que vai acontecer.
Famosa califonte. Que agora quer ser substituída pela folha de estilo que eu vou ensinar mais pra frente. Folha de estilo substituiu a califonte. Tá vendo aí? Linguagem HTML significa linguagem de marcação de hipertexto. Que é o que eu tô fazendo, que eu tô digitando numa ordem lógica e tô criando uma página. Entendeu? Só que isso aqui ficou muito grande, isso aqui muito pequeno, não ficou legal, né? Se eu diminuir a fonte aqui. 14. Porque o H1, o tamanho máximo é aquele. Com a fonte você põe um tamanho maior que o H1. Também deixa eu aumentar também isso aqui, que é muito pequeno esse logo. Ah, agora tá melhorando. Isso aqui ainda ficou muito grande ainda. Tá mudando nada. Vou mudar esse H1 aqui. Vou colocar também fonte face no H1 porque eu quero uma fonte maior ali. Então eu vou criar um outro P aqui. Só que em vez de justify, vou colocar center. Às vezes há uma certa incompatibilidade entre as tags. E vou colocar aqui o 16. Vamos ver agora. E aqui eu vou colocar P. E também vou colocar barra fonte. Ah, agora melhorou. Eu quero o bold. Então eu vou colocar aqui P. E aqui barra B. Vamos ver o que vai dar de novo. Ah, só que aqui ainda quero mais um pouquinho mais comprido. Aí, tá saindo. Agora vamos lá. Aqui 12 é o tamanho padrão dele, por isso que parece que é o tamanho padrão da fonte Arial. Agora eu vou criar um parágrafo com a definição de listas, certo? Vou copiar isso aqui já. Eu gosto sempre de fazer isso para indentar, para ficar mais fácil de enxergar. Listas são usadas para criar tópicos.
ordenados ou com marcadores. Vamos ver como ficou. Vou criar o meu tradicional H2 embaixo. E vou criar agora a lista. Vou criar um parágrafo. Vou criar uma lista. Vou criar uma lista agora com os conceitos principais que todo bom site tem que ter. Uma lista de marcadores. E vou explicar características que um bom site tem que ter. Bom site ou uma página da web tem que ter. Só que eu vou colocar center aqui, ao invés de justify, nesse ponto. Desculpe meu espirro, eu tô meio doente. Nem deu tempo de pausar dessa vez. Ver como ficou. Agora eu vou criar a lista. Para criar a lista, vou começar com UL. Porque se fosse OL, era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como eu quero marcadores, é UL. Então, UL e LI. LI é para criar os tópicos. Então, todo site tem que ser de fácil navegação, rapidez Veja, tem que abrir rápido, ninguém quer ficar muito tempo esperando um site abrir na internet. O pessoal muga e procura outro mais rápido. Um esquema de cores agradável para que o pessoal consiga ler, consiga ficar vendo o site ou que seja coerente com as cores da empresa ou com o cliente, né? Porque se for um site, o cliente seja um hospital,
Você não pode colocar uma cor agressiva se os clientes vão entrar no site de hospital, por exemplo. Ou um site muito preto se for um site para criança. Então tem que ser as cores coerentes com a empresa, com o foco. Manutenção constante. Se você fizer um site e abandonar, é a mesma coisa que nada. Todo site tem que ter manutenção constante, porque a web muda constantemente. É jogar dinheiro fora, criar um site e abandonar ele. Foco no cliente. Tudo tem que ser feito pensado no cliente. Tudo isso que eu estou escrevendo foi uma pesquisa realizada na internet e vários cursos que eu fiz sobre web. Porque eu também dou aula, mas eu estudei. Então foi pesquisas feitas na internet e vários cursos que eu fiz. Então a fonte disso tudo é estudo feito em faculdade, estudo pela internet, livros, revistas e outros cursos que eu estudei. E também contato com o cliente. Eu fui aprendendo também com outros clientes, conversando com os clientes. Fácil contato. Ou seja, quem que quer algum sistema no site, para que o cliente possa entrar em contato com você. Não vou nem colocar fácil contato, vou colocar fácil comunicação. Fácil comunicação. Porque quem quer alguma coisa no site que facilite para o cliente entrar em contato com vocês. Caso vá fazer alguma crítica, sugestão ou até um pedido de compra, um serviço. Todo site tem que ter interatividade. Tem que ter um joguinho, ou um quiz, ou um conjunto de perguntas e respostas para o cliente interagir com o seu site. E tem que ser funcional. Tem que funcionar, né? Não ficar com muito bug. Não ficar cheio de bug. E tem que ser rápido. Agora eu vou fechar a lista. E vamos ver o que aconteceu aqui na nossa lista. E vou indentar aqui para ficar mais bonito e mais legível, para entender que tudo isso aqui está dentro do L, que é uma lista de marcadores. Se fosse ordenada, 1, 2, 3, 4, 5 era o L. Vamos ver se eu não inverti, né? Mas eu tenho que jogar pela ordem lógica e se rodapé na parte de baixo. E tenho que centralizar e mudar a fonte. Tá vendo aqui? Ordenada porque é o L. Se eu colocasse em vez do O, ou em vez do U, eu colocasse o O, ficaria o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ficaria uma lista ordenada. O L é uma lista de marcadores. Então deixa eu arrumar a ordem lógica da coisa. Que é isso aqui na parte de baixo. Que é o que eu falei. Não adianta usar a linguagem HTML e não seguir uma ordem lógica que vai sair errado. A ordem quem faz é a gente, não a linguagem HTML. Agora sim, agora eu vou centralizar isso aqui. Mas não ficou legal. Centralizado não ficou grandes coisas. Acho que é melhor criar uma tabela e centralizar a tabela. Aí vai ficar mais bonito. Então vamos fazer o cast. Criar uma tabela que vai ficar mais bonito. Por isso que serve a tabela. Não só para criar tabelinha de cores. Serve para organizar o site. Já serve de novo como continuação da aula de tabelas.
Olha, agora ficou mais bonito com a tabela, tá vendo? A tabela organizou melhor, mas ainda ficou desenvolvido aí em cima. Por quê? Porque eu não fechei a tabela. Agora sim, eu fechei a tabela. Agora sim. Deixa eu aumentar só a fonte agora. Onde que eu vou colocar o comando de fonte? Deixa eu ver se aqui fica bom. Não, vou colocar direto aqui na coluna. Onde está o TD? Onde eu fechei o TD? Isso que eu falei, conforme vai colocando mais tag, vai ficando mais difícil de identificar onde abre e fecha. Aqui. Aí. Ficou maior, tá vendo? Agora ele não ficou mais pra cá, como eu queria. Vou dar uma indentação nesse cantinho aqui. Vou colocar aqui um strong. É strong? Deixa eu ver. Strong é negrito. É spam. Acho que é spam. Deixa eu ver. Deixa eu ver se é isso. Eu não me lembro direito de algumas tags. Não, não é. Strong, se eu não me engano, é um de outro tipo de negrito. Tem várias tags. Ó, Strong é outro tipo de negrito, também não é. Tem uma tag que é tag. Na próxima que eu ponho. Quando eu relembrar qual é a tag, pagar uma indentação, eu ponho ela. Deixa eu ver aqui uma coisinha só. Que eu queria que ficasse pra cá. Quem tava com a fonte não ficou. Só se em vez de fonte face, eu fizer H2. Fica mais bonito, deixa eu ver. H2, align. Você nem precisa de alinhamento no caso. Só H2 ao invés da fonte, acho que fica mais bonito. Para esse caso. Ah, agora sim, é o H2. E tá pronta a aula de hoje. Depois eu vou ver qual é o comando que dá a indentação, que eu não me lembrei. Porque esse aqui eu centralizei, né? Esse aqui eu centralizei, eu não dei indentação, eu centralizei esse aqui. Essa parte aqui foi centralizada. Ó. Essa aqui foi centralizada, essa parte aqui, ó, que é o título, foi centralizado. Essa característica de um bom site também foi centralizada, aqui, ó, centralizada, tá vendo? Deixa eu fazer um último teste antes de encerrar esse tutorial. Não, não é bloco também não. Quando eu lembrar, não vou ficar procurando crédito que vai demorar muito. Quando eu lembrar, próximo tutorial eu ensino a colocar a tabulação no parágrafo. Então por hoje está pronto. Já foi explicado parágrafo, lista e conceitos essenciais na criação do site, que é essa parte aqui, ó.
que vai ser usado nas próximas aulas. Espero que estejam gostando, e até a próxima aula. E desculpe o espirro no meu da aula. É que eu ando pausando a aula, mas não deu tempo de pausar, infelizmente. Até a próxima.